Eu sou Daniel Barcelos Raimovich, um dos incríveis sabichões. Eu sou o Mair Nigri dos Incríveis Sabichões. Nossa convidada de hoje, ela foi professora de embriologia por mais de 4 décadas, cerca de 4 décadas, 43 anos para ser mais específico, de embriologia na UFRJ. Isso dando aula para nutrição, medicina, odontologia, farmácia. Então nós temos aqui uma especialista. Vai falar sobre a gênese, né? Óvulos, espermatozoides, fecundação, gametas, enfim. E ela é a primeira convidada em quase 50 programas que nós estamos comemorando quase um ano já. Ela é a primeira a fazer perguntas. Ela vai deixar no final da fala dela algumas perguntas. Vamos assistir? Fanny Mercante Rubinstein. Bem, antes de mais nada, eu queria aqui agradecer ao programa do YouTube, ao canal do YouTube Os Incríveis Sabichões, nas pessoas de Mair Nigri, né, e Daniel Barcelos. Agradeço muito o convite que vocês me fizeram. Bom, iniciando o nosso estudo, a nossa aula, né, uma pequena aula sobre desenvolvimento embrionário, que é um assunto muito interessante para todo mundo, a gente começa falando que o estabelecimento do embrião, o estabelecimento da nossa vida, da vida de um ser humano, ele apresenta um núcleo, né? É uma célula que apresenta 46 cromossomas, sendo 44 que nós dizemos que são os autossomas e 2 cromossomas sexuais. Tá? Sendo assim, nós precisamos de 2 células para que haja o processo de fecundação. Que células são essas? Uma célula é a derivada do desenvolvimento de uma estruturazinha que existe nos ovários na mulher, chamado folículo ovariano, e desses folículos ovarianos, apenas um desses folículos, durante todos os meses, né, em que a mulher tem a sua menstruação, ela, próximo ao 14º dia do ciclo menstrual, ela vai produzir uma célula chamada de ovócito secundário ou óvulo. Essa célula, então, contém 23 cromossomas, como a gente disse no início, 22 cromossomas autossomas e 2 cromossomas, né, que serão os cromossomas sexuais. O início da vida, o início de um ser humano, onde acontece esse início? Muito antes, acredito, do que o embrião, a concepção, para a gente não ter influências negativas no pensamento do cérebro do pai. Daí vem a semente do cérebro do pai, onde passa pelo sêmen do pai, e a receptora, a mãe, também com ótimas intenções, recebe com amor, com carinho, com ótima intenção, a criatura que vai ser gerada, um futuro ser humano com conteúdo bonito. Estava pensando aqui na evolução, eu lembrei de Charles Darwin. E aí ele diz, não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Esse óvulo, ele é liberado no trato feminino durante a ovulação, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, e esse óvulo é capturado pela trompa. As mulheres têm 2 trompas, 2 ovários, um útero, apenas normalmente uma trompa, né, captura um óvulo de cada vez. Pode acontecer uma captura dupla, né, uma de cada lado, mas isso é um caso, né, um momento para outro tipo de explicação. Então, normalmente, a trompa feminina ela vai capturar esse óvulo. Esse óvulo vai ficar transitando pela trompa, vai andando devagarinho pela trompa e vai ficar como se estivesse esperando, né, o outro gameta, que é o gameta masculino, que também apresenta 23 cromossomas,
22 cromossomas autossômicos, né? E dois cromossomas, um cromossoma sexual, que pode ser o X ou o Y, dependendo do espermatozoide que vai fecundar aquele óvulo. E durante a relação sexual, esses espermatozoides são jogados, né? São colocados dentro da área vaginal e ascendem, eles sobem dentro da luz uterina e vão entrar na trompa. Na trompa onde ficou aquele óvulo esperando, né, o espermatozoide, caso haja fecundação, o que vai ocorrer? O espermatozoide vai se juntar ao óvulo e os núcleos das duas células, dos dois gametas, vão se unir, formando uma célula só. Essa célula se chama ovo ou zigoto. Esse ovinho ele vai começar a andar. Nós estamos aí no primeiro dia do desenvolvimento intraembrionário. Esse é o primeiro dia, considerado o primeiro dia, o momento da fecundação, onde você restabelece o número da nossa espécie, da espécie humana, 46 cromossomas, né? Então a gente restabeleceu esse número, o núcleo único tem esse número de cromossomas e esse ovinho ele vai andando dentro da trompa, ele vai andando devagarinho. Isso vai acontecer durante quase que uma semana. Durante essa semana, o ovo não fica parado, ele começa a se desenvolver, as suas células começam a se multiplicar. Nós tínhamos uma célula com um núcleo só, né? Essa célula se divide em 2, depois em 4, depois em 8, 16, né? 32, 64. Essa célula começa a ficar toda cheia de células pequenininhas, com o mesmo tamanho, o tamanho original ainda, mas toda divididinha em células. Essas células nós chamamos de blastômeros. Até então, gente, não existe nenhum indício de que ali vai existir um embrião. Quem seriam os sócios nessa fabricação, digamos assim, ser humano, né, no início da vida? O pai e a mãe somente? Acredito que não. Acho que o pai e a mãe e o Criador. Eu sempre trago uns pensamentos aqui provocativos. Lembrem-se que temos as perguntas da Fanny, que ela faz no final, que vocês vão poder responder no YouTube, ou se vocês veem no Face, respondam. Aqui é um pensamento de Siddhartha. Meditação é a origem da vida. Uma chama que queima eternamente. Sua vida sem meditação é a chama de uma vela apagada. Depois disso, na terceira e quarta semana, é que a gente vai ter uma maior diferenciação dos sistemas corporais. Para a gente fechar, o nosso ectoderma, ele vai formar a nossa pele, a epiderme, a parte de cima da nossa pele, o nosso tubo neural. O mesoderma vai formar, dentre outras coisas, todo o nosso sistema circulatório, coração, né? Dentre outros tecidos conjuntivos, cartilagens, ossos, músculos. E o nosso endoderma vai formar principalmente partes do aparelho urinário e do sistema digestório. Qual o percentual nessa sociedade de cada um desses três sócios? Seria igualzinho, 33% para o pai, para a mãe e para o Criador? Vai dar mais ou menos os 100%? Acredito que não também. Acredito que o ser humano é composto de corpo, 50%, e alma, mais 50%. A alma é dada pelo Criador e o corpo pelos pais. Então, cor dos olhos, tamanho dos ossos. Quando a gente fala que aquela criança é parecida com o pai, os olhos são do pai, o cabelo é da mãe, enfim, a altura, tudo isso é 25% de cada um, que é a parte física. E a alma, o Criador dá, infla, que vai gerar que caráter daquela pessoa. Aí sim tem os outros 50%. Eu termino com uma frase: os olhos são a janela da alma. É linda a concepção, é linda a vida, porém nem todos os nascimentos foram planejados, mas sim eles podem ser amados. Nós temos tantas histórias. Eu queria lembrar uma de um amigo meu que soube que, através de uma conversa com uma ex-namorada, ou com o próprio filho, agora não me lembro, e que ele tinha um filho de 21 anos. Ele foi ao encontro do menino, ele deu a certidão
O nome dele deu amor, carinho. A esposa atual, já há muitos anos, desse meu amigo, abraçou com todo o fervor essa família, esse novo ente, assim como os pais do meu amigo, que já eram septagenários, quase octogenários. E eu acho essa história linda. Bom, eu fiz aqui uma explicação muito rápida para vocês, espero que tenha sido bem interessante, e eu vou deixar aqui algumas perguntas para vocês, tá? Para vocês refletirem. Vocês acham que a união do espermatozoide e do óvulo, simplesmente, no primeiro dia da fecundação, está estabelecendo uma vida, né? É uma vida? Vocês acham que só o estabelecimento da área cardíaca ou do tubo neural, aí começa a vida? Existem várias correntes, né, de cientistas que falam, tem situações opostas, tem opiniões opostas, e várias religiões que também têm opiniões opostas. Então, fica essa reflexão para vocês pensarem, né? E até uma próxima oportunidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter ficado aqui falando um pouquinho para vocês sobre o início do desenvolvimento embrionário. Até logo. Pessoal, inscreva no nosso canal, participe, dá um like, comenta, redes sociais, boca a boca, o canal está crescendo, um conteúdo de muito valor, porque nós somos os incríveis Sabichões!